das mais honestos e decentes que eu conheço. Toda vez que eu entrevisto o Ciro, os caras me chamam de comunista. E toda vez que eu entrevisto o Bolsonaro, os caras me chamam de reacionário, ultradireita. E toda vez... É assim. Esse negócio de polarização virou uma coisa tão chata que já caiu até de moda. Agora, vamos ouvir um trecho de uma entrevista que eu fiz com você há algum tempo atrás. Quer ver? Que vai dar o deslinde do fim do ano. E o quadro é trágico. Deixa eu lhe dizer, o Brasil vai terminar esse ano, volto a dizer, com 930 bilhões de reais, em números redondos, de déficit. Isso é 8 vezes o maior da história. Déficit na conta do governo. Né? Só para você ter uma ideia, quando a Dilma foi derrubada, o déficit foi de 36 bilhões de reais. Nós estamos falando em 930 bilhões de reais. Com o Temer foi 130, que foi o pior da história, nós estamos indo para 930. Na prática, a dívida pública vai pela primeira vez se aproximar de 100% do PIB. Quando a dívida cresce demais, ela encorta em curto prazo e encarece o preço. Então, hoje, por exemplo, a taxa que o governo paga oficial, já ninguém mais respeita. O governo está com a menor Selic da história e a turma não aceita mais. Venceu o papagaio, só aceita se rolar se for com 3% acima da Selic. O que é um sintoma. 150 bilhões de dólares de brasileiros e de estrangeiros fugiram do Brasil. Aí você olha para a taxa de câmbio, ela está indo descambando de novo para os R$ 6,00, 5,40, 5,45, 5,50, 5,52 e o governo torrando reserva. Então são todos os sintomas de uma deterioração econômica muito grave, sem precedente. Quando a economia retomar, e eu espero que Deus nos proteja, que nos ajude a sair dessa pandemia, do isolamento, quando a economia retomar, o que nós estamos anunciando aí é uma pressão de inflação que ninguém quer ver. Mas se o câmbio sobe, o preço do pão quer subir. Se o câmbio sobe, o preço do pão quer subir. O preço da passagem de ônibus quer subir. O preço do remédio quer subir. O preço do celular quer subir. Ou seja, tudo mais ou menos acompanha o dólar. E se você tem uma dívida pública encurtando o prazo, ela vai virando quase dinheiro. E isso é inflação. Ou seja, o Bolsonaro está sinalizando para um quadro de deterioração econômica muito grave. É muito difícil que ele escape disso. O Guedes não fica, vou anunciar aqui de novo. É um mero palpite, mas eu duvido que o Guedes fique. Na hora que o Guedes sentir que o cocô vai se espalhar, ele vai arranjar um pretexto e vai cair fora. Bom, parece profético. Aí veio o Paulo Guedes e diz assim, Brasil pode ir para a hiperinflação. Falou ontem para o Estadão. Brasil pode ir para hiperinflação muito rápido se não rolar a dívida satisfatoriamente. Ou ele quer enfiar algum imposto, CPMF, alguma coisa na nossa goela, e parece que é isso, ou ele quer preparar já a saída que você previa. Enfim, ninguém tem a sua idade, a sua experiência, ninguém estudou tanto de graça, né? Então, o que você falou lá atrás estava acontecendo. E eu fiz até uma pergunta aqui um pouco antes. É claro que a economia mundial está quebrada, né? Os países estão quebrados. Mas eu perguntei para o Paulo Guedes, então, o que ele está fazendo lá? Porque num momento como esse, a gente precisa de cara que acha que é gênio, virar gênio mesmo e minimizar os efeitos da crise. Se ele diz que a gente está no fim do mundo, ele não fez nada para evitar o fim do mundo. Ou o que ele fez não deu certo. Seria mais ou menos isso, Ciro? De novo, é um prazer falar com você. Sem dúvida, Datena. Deixa eu lhe dizer, o Guedes não sabe nada da vida real da economia brasileira. O Guedes não conhece nada da história econômica brasileira. O Guedes é um desses intelectuais medíocres que leu até 1980 e de lá para cá nem sequer lê mais os livros americanos, que são uma realidade completamente diferente da realidade brasileira. Então ele não entende absolutamente nada. E você corretamente está dizendo, olha, a pandemia agravou muito o desequilíbrio das contas. Isso é verdade, a pandemia derrubou a receita pública, a pandemia aumentou as despesas, nós tivemos que correr em socorro de muita gente, que vai acabar agora, isso tudo está certo. O mundo inteiro teve essa pressão e esse estresse. Mas do outro lado, o que você está fazendo? O que a família brasileira faz? O que o empresariado brasileiro faz? Ajusta a conta. E a conta de um lado é a despesa, do outro lado é a receita. Se a despesa está fora de controle, você precisa passar um pente fino e arrumar essa despesa onde puder arrumar. No caso brasileiro, a maior despesa pública de todas é juro e rolagem de dívida. Como nós estamos já gastando muito mais do que arrecada, o juro da dívida não está sendo pago e está indo para dentro dela. É preciso trabalhar nessa despesa aí. Mas é preciso, antes e mais urgentemente, e eu te explico por quê,
e essa é a minha angústia, atuar na área da receita, do dinheiro que entra. Porque se você equilibra a conta, né, o trabalhador sabe, se ele está numa dificuldade muito grande, ele procura fazer hora extra, procura fazer um bico, né, procura melhorar o dinheirinho ali para resolver o problema. O empresariado tenta fazer, cortar despesa e tal. E aí vem a tragédia de um cara completamente despreparado como o Bolsonaro na presidência da República. No Brasil, você tem como resolver o problema. É muito importante que a sociedade brasileira saiba. Agora, para resolver o problema, tem que chamar um debate honesto com as pessoas. Então vamos lá. O Brasil, esse ano, com essa barafunda toda, essa quebradeira toda, está dispensando mais de 300 bilhões de reais de imposto devido. Não estou falando de sonegação, que é enorme. É isenção fiscal, por exemplo, de empresas que não têm nenhum retorno. Você pode passar um pente fino nisso e arrumar aí uns 50, 70, 80 bilhões de reais. Eu mais ou menos sei onde é que a gente podia achar, ainda mantendo, veja bem, 220, 230, 250 bilhões de reais de isenção fiscal. Mas eles não estão fazendo. Se o Brasil cobrar meio ponto percentual, que é o que o mundo está fazendo. O que é que o mundo está fazendo? A Europa, os Estados Unidos também alopraram as despesas, também agravaram os seus desequilíbrios, mas todos aumentaram a tributação dos super ricos. Por quê? Porque isso não gera distorção embaixo, como a CPMF gera distorção embaixo. Mas o super rico não. Se você cobrar, como o mundo inteiro cobra, um imposto sobre lucros e dividendos empresariais, que eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Brasil, com o governo Itamar Franco, a gente se cobra igual eu cobrei, uns 80 bilhões de reais por ano. Só cobrando o que o mundo inteiro cobra, os americanos cobram, os europeus cobram, e aumentar esse tributo, que é o seguinte, o Banco Itaú, para dar um nome claro para as pessoas saberem, sem nada contra. O Banco Itaú acabou de, quer dizer, pouco tempo atrás, de tirar 9 bilhões de reais para 4 famílias e não pagou uma pataca de imposto. Enquanto isso, o trabalhador brasileiro de classe média paga 27,5% de imposto de renda. Percebe? Isso não existe em lugar do mundo. Lá se vai mais 90 bilhões que a gente pode botar para dentro. Ô, Paulo Guedes, aprende aí um pouquinho, toma nota. O Datena está ajudando aí a gente a te ajudar a resolver esse pepino. Mas o que é o problema? O problema tudo é interdição mental. Se a gente cobrar, Datena, 0,5% a 1% dos grandes patrimônios acima de 25, 30 milhões de reais, a gente arrecada mais 70 bilhões de reais. Sabe qual é a distorção que isso gera? Nenhuma. Pode ser provisório. Meio ponto, ó, super rico. Vocês aí vamos ajudar aqui, é uma transição para a gente equilibrar a conta, porque senão é que nem cuspir para cima. Na hora que você não resolve a conta se resolve na superinflação, que já começou para o povo. Porque esses números de inflação, eles são médias. Então, o preço da diária de um hotel de luxo cai, porque o turismo despencou, eu pego a queda e rebato com o preço do feijão, que subiu 30%, o preço da carne, que subiu 20 e tantos por cento, o preço do óleo de soja, que subiu 20 e tantos por cento, o preço do arroz, que subiu 30%, o preço do óleo diesel, que está subindo e arrebentando o custo de frete dos caminhoneiros, o preço do gás de cozinha, que está aloprando R$ 80 na casa da mãe de família do interior do Brasil ou da nossa periferia de São Paulo. Agora, qual é a tragédia de botar gente despreparada e estagiária na presidência da República? Existe, Datena, solução. Eu já mostrei aqui algumas, eu não quero ser mais chato do que eu já fui, só que eu queria dar algum sopro de confiança no povo brasileiro nessa hora trágica. Porém, essas coisas têm que ser feitas obedecendo a um princípio da Constituição que chama princípio da anterioridade. O que é o princípio da anterioridade? Só posso mudar a estrutura de impostos, de tributação de um país para ela ter vigor no ano fiscal seguinte. Ou seja, nós estamos caminhando para metade de novembro, falta 45 dias em número redondo para o ano acabar, e esses caras nenhuma proposta têm. Essa é a tragédia de um despreparado como o Paulo Guedes e um tarado, amalucado, boçal, imbecil como o Bolsonaro na presidência da República. Percebe? Então, 45 dias falta para a gente tomar decisões que, se tomadas agora, tem efeito no ano que vem. Se não for tomada agora, se for tomada só em 2021, só vai ter efeito em 2022. Aí, meu irmão, Maria já foi pro brejo. Percebe? E é isso que o Paulo Guedes está vendo. É a política. 5 pessoas, Datena, 5, com os dedos de uma mão, acumulam hoje fortuna equivalente às posses de 100 milhões de brasileiros. E o Brasil, você falou, tem 42 bilionários, e a proporção do imposto que eles pagam é de 6% sobre a sua renda, enquanto a população, porque é tributada no consumo, é tributada diretamente no imposto de renda de salário, paga entre 30% e 40% de carga tributária. Essa é a perversão e essa é a pista da solução. Não é para ter nada contra rico.
Apenas a gente tem que distribuir a conta dessa tragédia humana, né, de saúde pública e de colapso econômico, a gente tem que distribuir a conta para salvar o país, inclusive os ricos. Porque, repare, os ricos no Brasil estão saindo do país violentamente. No governo Bolsonaro, 150 bilhões de dólares, você pode multiplicar isso por 5, um número redondo, embora seja mais, para a gente ter o cálculo em real. Ou seja, 550 bilhões de reais, meio trilhão de reais, fugiram do Brasil no governo Bolsonaro Guedes, no dólar, não é? Indo embora, 150 bilhões de dólares. O que é que acontece? Se o dólar vai-se embora, você tem o preço do dólar em real aumenta. O Bolsonaro empobreceu a sociedade brasileira e o Paulo Guedes em a metade. Os ricos brasileiros que não tiveram a condição de tirar o dólar para fora, perderam metade da sua capacidade de comprar. Veja bem, porque tudo, os preços na prática, tudo acompanha o dólar. Porque o povão não compra dólar, mas come pão. O pão é feito de trigo e o trigo é em dólar. O povão não compra dólar, mas come arroz. Se o dólar fica desse preço, o agricultor vende o arroz para o estrangeiro, o preço do arroz explode aqui. O óleo de soja em dólar vende para o estrangeiro, que ganha mais reais, porque o dólar saiu de 3,70 para 5,40, 5,50 na mão do Bolsonaro. Essa entrevista eu te dei em março passado. E estava tudo escrito nas estrelas, e essa enganação, a mentirada, que se aloprar o salário do povo, o investimento volta, se aloprar a aposentadoria do povo, o investimento volta, se acabar com o serviço público, o investimento volta. 150 bilhões é a maior fuga de capital, fuga de dólares da história do Brasil. E o Brasil era a nona economia do mundo há mais de uma década. O Bolsonaro e o Guedes derrubaram a economia do Brasil, empobrecendo pela metade do nosso povo para a 12ª economia do mundo, na mesma pandemia. Que a pandemia papocou na Coreia do Sul, papocou na Índia, papocou no mundo inteiro. Por que o Brasil é a moeda que mais desvaloriza no mundo? Paulo Guedes e Bolsonaro. Por que o Brasil tem a maior fuga de capitais do mundo? Bolsonaro, Paulo Guedes. Por que a maior quantidade de mortes é os Estados Unidos, logo depois o Brasil? Bolsonaro, genocida, recomendando remédio como um charlatão, sabotando o esforço da vacinação, politicando em cima de vacina e de morte do povo, chamando a sociedade brasileira de maricas. Ele tem um problema de armário, porque ele só vive falando disso, de negócio de sexualidade, de orientação sexual. Bolsonaro não tem a menor compostura, nem respeito pela população brasileira. Então, veja, estão destruindo a nossa economia. E isso vai ficar um legado macabro. O que eu apenas quero dizer é que tem solução. Vai dar muito trabalho, mas tem solução. O governador do Ceará, Camilo Santana, é meu companheiro, meu aliado, e é um grande sujeito. Ele é aprovado aqui por quase 80% da população brasileira. E ele se incomoda muito, sofria muito com essa distância, esse azedume que se estabeleceu entre eu e o Lula, e a burocracia corrompida do PT. E me fez um apelo, né, se eu aceitava conversar. Olha, quem pega é catapora. Eu sou um vocacionado para a política. A gente precisa ter a capacidade de conversar com o pior adversário, quanto mais aquele que foi meu companheiro, meu amigo, aí durante tantos anos, como é o caso do Lula. Embora eu tenha me decepcionado profundamente com a questão econômica. Né? O PT, que fez um belo trabalho no primeiro momento, quebrou o Brasil. Vamos ser honestos, não foi o Bolsonaro que produziu essa crise. Quem produziu essa crise foi a Dilma, e o desastre de chamar o Levi, de fazer essas renúncias fiscais todas tremendas, e o desemprego explodiu, então, enfim. Mas o Bolsonaro está agravando o problema e eu quero é consertar o problema. Então, veja, o Camilo me fez um apelo e eu disse, topo, na hora que você quiser. Se ele quiser conversar, não faz mal para ninguém. E o Lula, e eu digo, hoje eu fico satisfeito de ter aceito, o Lula, enfim, pediu para que a conversa acontecesse. Nós passamos ali umas 4 horas conversando, como a gente diz assim no ditado popular, lavamos a roupa suja para valer. Eu disse tudo que eu imaginava que tinha que dizer para o Lula, refletindo sobre as coisas, sem rancor, mas com muita... A mesma coisa que eu falo em público, falei para ele, com as delicadezas necessárias, mas com a firmeza e a clareza necessária. Ele também falou para mim tudo que ele pensa, e eu diria a você que saímos de lá, eu e ele, do jeito que entramos. Não mudamos de opinião, nem eu mudei de opinião sobre o desastre econômico, nem sobre o desastre moral que eles representaram. Eu atribuo a essa condução desastrada a tragédia em que o Brasil foi mergulhado com esse bolsonarismo boçal. O São Paulo deu 70% dos votos, uma cidade progressista, uma cidade líder da América do Sul,
que votou a vida inteira, não é, conosco, do nosso lado, deu 70% ao Bolsonaro. Eu não posso chamar esse povo de gado, eu não posso chamar esse povo de fascista. Eu tenho que entender que o nosso povo se decepcionou muito e eu tenho que abrir o meu coração para a gente se reconciliar, que é na luta na qual eu estou fazendo. Enquanto isso, a turma da burocracia, especialmente do PT, é esculhambando o povo, é fascista, não sei o quê, resultado estão aí, sendo banidos das eleições pelo Brasil inteiro. Então, a conversa foi só essa, não é muito provável que a gente faça qualquer tipo de aliança, porque agora o que está em disputa no Brasil é quem é que vai tirar o Brasil dessa encalacrada. O Bolsonaro vai ser destruído, não, eu não vejo o Bolsonaro, não é, por esse desastre econômico e essa forma irresponsável, a canalhada. Você imagina o Bolsonaro chamar os americanos para uma confusão de guerra? Espera um pouquinho, ele agora está acabando de desmoralizar as Forças Armadas brasileiras. O Brasil foi objeto de uma galhofa e de uma risada internacional pela canalice, pelo deboche, pela irresponsabilidade, a profunda desqualificação do Bolsonaro. E a gente não pode diminuir as palavras, viu, Datena? Eu sei que às vezes as pessoas me consideram muito duro, mas um canalha como o Bolsonaro tem que ser chamado de canalha. Né? O filho denunciado, corrompeu os filhos desde criança, corrompeu as esposas, enfim, não pode ser chamado por menos de um canalha, e cadeia para um cara desse é pouca. Então a grande questão é quem vai tirar o Brasil do desastre econômico, moral e internacional que o Bolsonaro produziu e vai agravar muito. É uma volta ao petismo e suas contradições? Eu quero crer que não, e estou fazendo uma força grande para pedir ao nosso povo para a gente construir um caminho. Mas os super ricos do Brasil que elegeram o Bolsonaro estão preparando um caminho. Eles querem lavar as mãos, ele acha que o nosso povo é burro. Então, o Luciano Huck, que votou no Bolsonaro, o Dória, que era Bolsodória, que votou no Bolsonaro, o Sérgio Moro, que vendeu a toga e tirou os direitos políticos de um político e tirou esse cara da eleição, não estou nem fazendo juízo de valor. E no dia seguinte foi ser ministro do político que ganhou a eleição por causa da sentença dele, que é um malandrão, que trabalhou com o Bolsonaro para cobertar a corrupção da mulher do Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, que é esse Sérgio Moro, estão se juntando para tentar fazer o povo de idiota e dizer, olha, o Bolsonaro é um desastre, nós precisamos ir por ser tudo direitista, protofascista, tudo tem o mesmo projeto do Paulo Guedes de esquartejar o Brasil, de entregar o Brasil para o estrangeiro, e nós não podemos deixar o Brasil nem renovar esse compromisso que está quebrando o nosso país, destruindo o nosso mercado de trabalho. Ô Datena, desculpa, eu gosto muito de trazer informação prática para as pessoas saberem por que eu sou tão indignado. A maior agricultura tropical do planeta Terra, que é o Brasil, acabou de importar, pela mão do Bolsonaro, eu rio para não chorar, 30 mil toneladas de soja dos Estados Unidos. O agronegócio brasileiro perdeu, está se arrebentando. O Bolsonaro deu uma cota de etanol, liquidando o setor sucroalcooleiro brasileiro, que já vem numa dificuldade grande. Alô, Ribeirão Preto, alô, querida São Paulo. O Bolsonaro está liquidando um dos setores que mais emprega e gera renda, que é a bioenergia, o etanol brasileiro, importando dos Estados Unidos. O Bolsonaro aumentou a cota de importação de trigo dos Estados Unidos. O Bolsonaro destruiu 1/3 da capacidade de produção das refinarias da Petrobras e o Brasil virou o maior importador de diesel, gasolina, querosene de aviação e gás de cozinha dos Estados Unidos. Tudo picaretagem, tudo propina, tudo ladroeira. O Bolsonaro entregou a BR Distribuidora para um pool de banco sem nem sequer avaliar o valor dos terrenos. O Bolsonaro mandou o Banco do Brasil vender, Paulo Guedes, eu estou de olho, tu não vai fazer essas cagadas sem eu dar o nome de cagada e de roubalheira de braçada. Desculpa, Datena, o povo brasileiro precisa saber. O Banco do Brasil foi criado por Dom João VI. Pois bem, o Banco do Brasil, na mão do Bolsonaro, entregou para o BTG, esse G aí é Guedes, um banco criado pelo Paulo Guedes, embora tenha desfeito a sociedade, mas o Banco do Brasil, pela primeira vez na história, desde Dom João VI, vendeu uma carteira de ativos por receber, que tem valor de 3 bilhões de reais com B de bola, para o BTG por 371 milhões de reais, sem licitação. No mesmo momento, para mostrar que não tem nenhuma nova estratégia, compraram a carteira bichada de crédito que não vale nada, tudo papel podre, do Banco Votorantim. O Bolsonaro mandou a Petrobras vender o campo de Carcará, está mandando vender as refinarias do petróleo, vendeu a estrutura de gasodutos da Petrobras, vendeu a BR Distribuidora, que são os setores que mais dão lucro para a Petrobras, meu irmão, e mandou comprar campos, lotes de petróleo de uma multinacional chamada Total, na Bacia Amazônica.
Deixa eu te dizer, o Conselho Nacional de Petróleo licitou vários blocos de petróleo e essa Total arrematou, por preço por ninharia, vários blocos de petróleo na Bacia Amazônica. Quando foi procurar o petróleo, começou a dar problema de meio ambiente, inclusive na matriz dela, porque está todo mundo reclamando da destruição da Amazônia, aí vem uma multinacional querer explorar petróleo na Bacia da Amazônica, embora tenha sido feito todo com os cuidados. Pois bem, os campos micaram. Sabe o que esses canalhas fizeram, Datena? A Petrobras recomprou os campos da Total, que não vale nada. Estão na crise econômica ferrada e a roubalheira correndo frouxa. E isso como é que a gente chama? São canalhas. O Bolsonaro é um bandido, nós temos que chamá-lo de bandido e tem que levar ele a um impedimento antes que ele acabe de destruir a sociedade brasileira. E aí a solução para isso é voltar à maluquice do PT? Acho que não. Acho que a solução é a gente ter que estar construir um caminho. Por isso eu estou apoiando a Marta Rocha, no Rio de Janeiro, estou apoiando o Márcio França, em São Paulo, estou apoiando o Calil, em Belo Horizonte, estou apoiando o Bruno, em Salvador, apoiando o Sarto, em Fortaleza, apoiando para a gente criar uma corrente em que o voto seja dado a bons administradores, como é o caso do Márcio França, o único administrador qualificado que está na disputa, mas também que seja um voto que, ao negar a polarização odienta, construa o futuro do Brasil nas grandes cidades. Completamente. Não é provável em nenhuma circunstância. Era preciso que o PT tivesse a grandeza que teve, por exemplo, a Cristina Kirchner na Argentina. Não era preciso que tivesse a grandeza do Bernie Sanders nos Estados Unidos, porque a eleição não é um concurso de simpatia, não é quem é o cara que você preferia para ir tomar uma cerveja. Percebe? Como muitas vezes o eleitorado escolarizado, os artistas, os intelectuais, a gente tem um pouquinho essa distorção. Quem é o gente boa que está disputando? Eleição é viabilidade. Então vamos tomar concretamente o caso em São Paulo. O Márcio França é o que tem mais chance de derrotar o Dória, né? E é um candidato que tem programa, projeto, experiência, administrador, governou São Paulo, foi prefeito reeleito com 93% dos votos, está propondo frente de trabalho, porque vai acabar o socorro emergencial de 1º de janeiro. E o Boulos é o simpático, é o cara que certamente seria muito agradável tomar uma cerveja. Ok, nós estamos nesse lado aí, todo mundo, mas aí eles ficam atacando o Márcio, em vez de atacar o Russomano, em vez de atacar o Dória, não é? Então esse é o grande erro desse petismo raiz, não é? Ou do petismo corrompido, é só pensar em si mesmo, eles não pensam na sociedade. E eu estou preocupado em construir um caminho em que a gente tire o Brasil dessa confrontação radicalizada, em que o Brasil sai da eleição já rachado e ninguém deixa o outro trabalhar. Olha, Datena, você mais uma vez está antecipando, né? Nenhuma sociedade amadurecida, nenhum eleitor maduro dá para instituto de pesquisa antecipadamente o resultado. Você tem que votar no que é melhor, nós temos 2 turnos, e se você tem predileção, vota no que você prefere, e no segundo turno, mais viável para ganhar contra aquele que você acha o pior das coisas. E isso está acontecendo. Faltam 3 dias, a gente não deve acreditar em pesquisa, temos que lutar até o fim, porque, como a gente diz aqui, o caboclo do Ceará diz, os poderes da maldade são muito grandes. Nós temos que trabalhar contra os poderes da maldade até às 5 horas da tarde do domingo, não é? Mas veja o que a gente já pode ver. O povo brasileiro está banindo os extremos. O lulopetismo corrompido está levando uma grande sova no Brasil e o bolsonarismo boçal está levando uma grande sova no Brasil. A cidade mais importante da América do Sul é São Paulo. Antes de mais nada, tem que escolher um bom prefeito, que cuide da creche, do transporte, enfim. Mas o mundo inteiro vai ler se São Paulo votou favorável ao lado do Bolsonaro ou não. E São Paulo, mais uma vez, que está escrito na bandeira, São Paulo conduz, não é conduzida. Então o Brasil inteiro está comemorando o desastre bem feito, né, pelo despreparo, pela falta absoluta de compostura, pela nota de R$3 que o bolsonarismo representa e sua representação. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. A maior rejeição de todas é lá e o PT está lá fora do debate. Aí em São Paulo está o Tato, né, também 5º, sei lá, 4º lugar, enfim. Em Minas Gerais, Datena, o Calil, que é o nosso candidato, está com 65%, o PT tem 2%, e o candidato do Bolsonaro tem 5%. Então, nas 3 principais cidades... Foi o cara que melhor administrou a pandemia. Eu entrevistei aqui o Calil. Porque ele entrega, ele não tem conversa mole, ele é administrador. Ele não gastou um tostão. Ele falou assim, Ciro, me permita. Claro. Ô, Datena, eu investi em gente, ô, Datena. Eu investi em médico, eu investi em enfermeiro. Eu não gastei um tostão com o hospital de campanha. Respirador não salva a vida, Datena. Salva a vida é gente.
Eu não gastei um dinheiro, por isso que não teve corrupção aqui. Pô, o cara que não fez um hospital de campanha, ele já ganhou no primeiro turno, assim, já ganhou para a próxima eleição. Vamos ver, mas assim, aí você descendo pelo Brasil afora, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo no Brasil. Vamos ver, evidentemente não quer dizer que a minha força ganhou. Isso, eu estou muito longe de cometer isso. Mas existe um campo não que rejeita o bolsonarismo boçal nas grandes cidades e que rejeita o lulopetismo corrompido. Essa turma é que nós temos que organizar para tirar o Brasil dessa encruzilhada. Isso é a primeira lição que aparentemente o voto no Brasil está dando. Aqui em Fortaleza nós estamos enfrentando um bolsonarista boçal que escondeu o Bolsonaro até a véspera da eleição. Mas na hora que o Bolsonaro declarou, ele já subiu a rejeição e já perde para nós por 10 pontos no segundo turno. Eu e o Flávio Dino somos grandes amigos, muito amigos mesmo. Não é? O Flávio Dino, entretanto, tem um olhar diferente do meu. Ele tem aí uma coisa de querer fazer uma frente envolvendo Lula e Luciano Huck. E eu já tenho vivência, experiência, estrada, para saber que isso é só um sonho de noite de verão. E, enfim, eu conversei com o Lula sobre essas coisas. Me disse de novo que não é candidato, evidentemente eu não acredito, porque eu sei que ele é candidatíssimo, mas a preço de hoje, concretamente, o Lula não pode ser candidato. Trata-se, então, da gente ou repetir a velha mentira, usando a popularidade que ainda tem do Lula, justa, diga-se sabendo a verdade, ou se nós vamos dar o passo adiante de construir um caminho novo, que basicamente tem a ver com aquele primeiro momento da nossa conversa hoje. Meu irmão, desmantelo econômico não tem igual na história. Pela primeira vez na história do Brasil, a quantidade de trabalhadores saudáveis para o trabalho, empurrados para a informalidade, é maior do que quem está trabalhando com carteira assinada. A primeira vez na história do Brasil. Significa o seguinte, mais da metade da força de trabalho trabalhando sem qualquer proteção, nem hoje nem na velhice. É o país do Uber, é o país do aplicativo, é o país da volta à escravidão, nenhum direito trabalhista, nada. Essa selvageria não tem que corrigir. Isso é o que está em discussão. Esse é o problema do mundo, né? Você imagina um país pobre como o nosso. A Europa, o que tem de desemprego é um negócio impressionante. Os Estados Unidos chegaram mas lá, quase mas lá não tem mais nada para fazer em matéria de infraestrutura. E você lembra que o Brasil tem metade dos domicílios sem saneamento básico. Se a gente abrir uma frente de trabalho para fazer saneamento básico no Brasil, a gente vai ter... Pobreza lá é diferente daqui, né? Aqui é miséria absoluta. Pobreza lá, o cara quando é pobre lá, ele é remediado aqui, a classe média aqui, pô. É isso aí. Tem um estado de seguridade social, tem transporte público subsidiado, tem saúde pública subsidiada, etc, etc, etc. Mas no Brasil nós temos um por fazer. Esse país aqui, se verticalizar a produção de petróleo, gás e bioenergia, se verticalizar a produção do complexo industrial da saúde, faz sentido o Brasil importar máscara da China? Nosso Tostão financiando emprego na China, acaba tudo isso se um dia eu for à presidência da República. Eu vou organizar uma base de complexo industrial de saúde, porque a ferramenta é a compra do governo, o dinheiro já está ouvindo na conversa. Sabe quanto é, Datena? 17 bilhões de dólares. Isso significa algo ao redor de 70 bilhões de reais que nós estamos mandando para financiar emprego na Europa, com bobagens que a gente pode fazer aqui, cama de hospital, prótese, remédio, fármacos químicos, máscara de coisa, respirador, com as nossas universidades, fazendo uma política industrial de comércio exterior, o Brasil vira um grande protagonista global nesse complexo industrial da saúde. Complexo industrial do agronegócio, a metade dos custos de produção da agricultura mais pujante do mundo são importados do estrangeiro. Qual é o sentido do Brasil importar o fertilizante, importar agrotóxicos? A gente pode produzir aqui, gerando emprego aqui. Isso é porque o Brasil tem jeito. Agora, os nossos governantes estão a serviço das prepotentes potências internacionais e não a serviço do Brasil. Veja, quais são os atributos que o Luciano Huck ou o Sérgio Moro têm para se oferecer, para ter como primeira experiência política, tomar a presidência da República, da economia do Brasil, que é na pior hora da crise mais trágica, com um esgarçamento político absolutamente grave, com o Congresso Nacional meio que dominado pela fisiologia, pela roubalheira, mandando e desmandando sem assumir responsabilidade nenhuma. Eu acho que isso é pedir para morrer. E vou dizer isso com todas as letras, S e R's. Mas a gente precisa entender que não são os dois. Existe no Brasil um poder real. Os super ricos no Brasil, 5 pessoas acumulam a fortuna de 100 milhões de nacionais. Não é? Essas 5 pessoas se reúnem, elas jantam juntas. E elas têm uma influência central na grande mídia. A única mídia comercial que deixa eu falar é a Bandeirantes. A única.
esses números que eu dou aqui não saem na televisão, na TV Globo, na TV Record, nem a pau Juvenal. E são números. Qualquer pessoa pode dizer, você é um irresponsável, mentiroso. Não é verdade que um terço da Petrobras, das refinarias da Petrobras estão paralisadas e que nós estamos agora, paramos as nossas refinarias e estamos pagando emprego nos Estados Unidos, comprando nosso gás de cozinha, todo o querosene de aviação. Então, esses números são todos concretos e é uma negociata grande, meu irmão, para você manter a sua estrutura produtiva parada, enferrujando e preparando para vender a preço de ninharia na pior fuga de capitais do mundo. Então, essas coisas eu estou falando. Sabe quem comprou a BR Distribuidora? Não foi nenhuma empresa de distribuição de petróleo, foi um pool de bancos no Brasil. O que é que banco entende de petróleo, pelo amor de Deus, de distribuição de petróleo? Não entende nada. Negociata, propina, toco, corrupção grossa. Né, que não é negócio de superfaturamento de 3% em obra da Petrobras, que foi o tal Petrolão, né, o mensalão, que é negócio de dinheiro, né, de banco BMG e não sei o que e tal. Tudo isso é ladroeira e tem que ser punida, mas a roubalheira é assim, 3 bilhões de reais do Banco do Brasil de ativos por receber, vendido por 370 milhões para o banco que foi criado pelo Paulo Guedes. Percebe? E na mesma data comprar a carteira bichada do Votorantim. Então, essas coisas eu estou dizendo com os nomes. Ou eu sou um irresponsável, que tem que ser punido, eu tenho que ser processado. Se eu estou chamando o governo Bolsonaro de corrupto, o Bolsonaro de ladrão, canalha, tudo que você de pior tiver para dizer, eu tenho que responder. Por que o Bolsonaro não me processa? Sabe por quê? Porque eu tenho os documentos. A Natália, filha do Queiroz, era funcionária, não era dos filhos do Bolsonaro, não era do Bolsonaro, nunca deu um dia de serviço em Brasília. Assinava o recibo, o Bolsonaro estava o dinheiro no bolso. Bolsonaro roubava dinheiro da gasolina do gabinete dele. Compare o Ciro Gomes, deputado, na mesma época do Bolsonaro deputado, eu gastava R$ 600 do contribuinte por mês de gasolina para trabalhar. O Bolsonaro chegou a gastar R$ 42 mil no único mês de gasolina. Bota isso aí, gasolina, e bota para um carro rodar. R$ 42 mil por mês, dá para o cara dar 3 voltas na terra. Era recibo falso para o Bolsonaro roubar e botar no bolso. Bolsonaro recebeu auxílio moradia, tendo um apartamento em Brasília, e disse para todo mundo ouvir que era para comer gente. Isso é um boçal que nós temos que denunciar com todas as forças do nosso coração. E só pode fazer isso quem pode provar. Me processa, Bolsonaro. Deixa de ser frouxo, rapaz. Deixa de ser covarde, seu fuleiragem. Me processa para eu mostrar os documentos todos e o Brasil te conhecer. Acabar de uma vez por toda essa ilusão de tu só explorar o nosso sofrimento, a justa decepção do nosso povo com as maluquices do PT. Eu não sou o PT, não, eu sou limpo. Eu sou limpo, 40 anos de vida pública, voltando aqui. Então, veja, o Luciano Huck votou no Bolsonaro. O Moro vendeu a toga, condenou o Lula, tirou o Lula da eleição e foi ser ministro do Bolsonaro. Isso em qualquer país sério do mundo, o nome disso é corrupção, é vantagem, receber vantagem. E ele foi para lá com a promessa de ser ministro do Supremo. Depois o Moro, tão malandro e mau caráter que gravou o chefe. Por isso que o povo brasileiro ficou com o Bolsonaro, e nesse assunto o Bolsonaro tem toda a razão. Como é que pode? Então eu, em confiança, sou teu ministro, Datena, tu é presidente, eu sou teu ministro, a gente encontra diariamente, tem uma discussão, uma conversa, uma orientação, uma desavença, como é natural, e eu te gravo. E no dia que eu me desentendo contigo, você imagina as minhas conversas com o Lula, eu vou gravar e botar, porque agora virei adversário do Lula. Isso não é coisa, isso não é decente, isso é coisa de bandido, de mau caráter, de mafioso. Eu vou mostrar isso na televisão, tudinho. Não vou deixar essa turma mentir, enganar o povo brasileiro. O Moro bolsonarista. Agora são os cornos do Bolsonaro, tudo querendo se apresentar de centro e anti-Bolsonaro. Sabe o que é? Eles pensam que o nosso povo é burro. Eles pensam que o nosso povo é idiota, eles pensam que a nossa imprensa toda está comprada para repetir essa mesma coisa. De centro. Isso tudo é fascismo. Aí tudo bem, o Dória está na estrada, foi prefeito, prometeu que ia ficar, mentiu, faz o governo de São Paulo desastrado. Nós aqui no Ceará pagamos um professor mais do que o grande estado de São Paulo. Depois desses anos todos dessa gente mandando em São Paulo, como é que um estado pobre como o Ceará paga para um professor um salário melhor do que o Estado de São Paulo, do que a Prefeitura de São Paulo? Isso é o que nós precisamos discutir, mas o Dória é da estrada. Nova política, o Dória era homem do... Polícia. Sim. A nós pagamos Polícia melhor de São também, Paulo desastre. A polícia, Faz 4 anos Polícia de São Paulo é a segunda mais mal paga do Brasil. E faz 4 anos que não são reajustados os servidores. Isso é que está em debate. Mas eu volto a dizer, esses dois aventureiros, nós temos que tirar a máscara deles. Sabe por quê? Porque o nosso povo é muito sofrido. Aí chega sábado, 2 horas de Luciano Huck, né, pega R$1 milhão do Magazine Luiza, que patrocina lá,
bota 900 mil no bolso, aí pega 100 mil e faz uma caridade humilhando as pessoas, venha para cá, ganha não sei o quê, ganha não sei o quê e tal. E aí tem uma imagem de gente boa, aí fica falando em desigualdade. Porra, o cara é um playboy. O cara é um playboy, sabe? O problema do Luciano Huck é apagar a fotografia no Instagram. Ei, Luciano, não precisa apagar as nossas, não. Né? Eu tenho até boa relação pessoal com ele. Você nunca vai ter vergonha de ter andado comigo. Eu se garanto, como diz o Gael, meu pequeno filho de 5 anos. Não é? Mas, porra, Joélia Batista, Écio Neves, Alexandre Ascioli, JBS, tudo que não presta na vida brasileira, o Luciano Huck estava lá. E agora vai se apresentar de nova política, o novo gestor, centro político. Conte outra que essa aí eu não vou deixar vocês enganarem o povo, não. Ô Ciro, você tem mais alguma bala na agulha ou já esgotou o estoque? Olha, eu sou um lutador. Se você não tiver mais nenhuma bala na agulha... Não, se você não tiver mais nenhuma bala na agulha... Se não tiver mais nenhum alvo, nós podemos parar. Agora, se você quiser continuar, eu estou aqui ouvindo. Vamos parar. Eu não tenho mais nada que perguntar. Você falou tanto que eu não tenho mais nada que perguntar. Eu estou muito feliz de ver você de volta no Batente, com o mesmo entusiasmo, o mesmo compromisso. Não tenha medo disso, não. A vida, às vezes, manda uma prova para a gente, só para a gente voltar a amar a vida com a intensidade que merece. Eu estou muito feliz com isso. E, assim, que o povo brasileiro me entenda, eu estou muito indignado. Eu estou indignadíssimo, sabe? Vai acabar o socorro emergencial agora. A fome é um espectro real de volta. Meu irmão, você não tem ideia aqui embaixo, no chão onde eu ando, o que é o desastre que está acontecendo no nosso país. Sabe, os meninos todos perdendo o ano letivo, pequeno comerciante, 6 meses fechado. Ontem eu visitei barbearia, café, sabe, todos descapitalizados, com nome sujo no SPC, e esses vagabundos fazendo esse jogo politiqueiro, salafrário, a partir do Bolsonaro. Olha, quer que não me importa o resultado, eu vou dizer para o povo brasileiro o que precisa ser dito e vou lutar muito para que a gente construa um caminho diferente contra um lado do bolsonarismo boçal e contra essa decepção que o petismo corrompido, a parte corrompida, né, porque tem muita gente boa do PT, e construir um caminho concreto. O Brasil tem saída, mas exige uma atitude política e nós precisamos levantar o povo brasileiro sem medo desses super ricos que engabelam a sociedade. Vou falar contigo. Um abraço grande, Datena, gente querida do Brasil inteiro, de São Paulo, juízo aí, que Deus abençoe no domingo para a gente tomar a decisão correta. Abraço grande, Ciro. Agostinho, não restou pedra sobre pedra, hein, Agostinho? O homem tá afiado, hein? Tava afiado. Você gosta de ver, ficar ouvindo o circo pegar fogo, né, Agostinho? Não, eu gosto de gente que que tem convicção no que fala, né? Então é o que você falou. A gente pode concordar com o Ciro. Eu gosto muito. É um show. Jornalisticamente foi impecável essa entrevista. Aliás, como tem sido a maioria das entrevistas aqui no Manhã Bandeirantes, felizmente. E o Ciro nos surpreende sempre, né, Datena?